Olá, gente, tudo bem? Na aula retrasada, a gente viu sobre arte final com caneta esferográfica e a gente viu esse desenho do Marcati, que ele está trabalhando com caneta nanquim. Então, o nome dele é Francisco A. Marcati Jr. Ele nasceu em 16 de julho de 1962 em São Paulo. Ele tem 58 anos de idade. Ele é um quadrinista underground e ele usa bastante caneta nanquim. E esse é o nosso tema dessa aula de hoje, caneta nanquim. Vamos lá então, gente? Veremos aqui um pouco sobre a caneta nanquim. Esta em especial é da Sakura, da Pigma Micron. Elas são essencialmente usadas para se fazer arte final. Veja ali no vídeo que a gente viu do Marcati. Então, a 0.05 até a 0.8, vamos ver que o traço vai ficando mais espesso, mais escuro. Então, nós temos uma parte em metal e uma parte em feltro. Nós temos a 1.0, que é uma ponta mais arredondada. As duas na sequência tem uma ponta mais chanfrada e a outra mais quadrada. E a BR vem da palavra brush, que em inglês significa pincel. Ela imita pincel. Nós temos outras marcas como a Pelican, a Unipin, tem 3 cores, marrom, 2 tons de cinza e preto. E a Sakura tem versões coloridas, lembrando que essas canetas são descartáveis. Acabou a tinta, você joga a caneta fora. E nós temos uma versão recarregável, onde você pode trocar de cor e pode colocar mais tinta na caneta. Aqui a gente vai ver algumas canetas. A esferográfica que a gente viu na aula passada, que é essa caneta mais comum, que tem uma bolinha, uma esfera na ponta de metal, a tinta mais oleosa, ela é mais barata. E aqui a gente tem a caneta nanquim, então a 0.1, a 0.8, que é um pouquinho mais espesso o traço, e a brushing, que é a ponta de pincel. É interessante lembrar que essas canetas são descartáveis, acabou a tinta, você tem que jogar fora e elas são à prova d'água, então não saem com água. E aqui a gente tem a caneta hidrográfica. Essa é Stabilo Point 88, número 4. Ela é uma caneta de ponta fina. E ela tem as versões coloridas também. A caneta hidrográfica, ela é uma caneta à base d'água. Então ela é mais barata que a nanquim. Então ela fica entre a esferográfica e a nanquim em condições de preço. Aqui nós temos uma caneta que a gente chama de permanente. É um outro tipo de caneta hidrográfica. A caneta hidrográfica também pode ser chamada de caneta de feltro. Então aqui nós temos um exemplo da caneta permanente, que é para escrever em CD, escrever em alguma coisa, não sai, né? E nós temos a marcador para quadro branco, que são essas duas que eu mostrei, tem diferentes tamanhos também. E um outro tipo que a gente tem é a marca texto. Então elas vêm em cores fluorescentes, amarelo, laranja, verde, rosa. Elas são para destacar alguma coisa no texto. E a última que a gente vai mostrar é a canetinha. Essa é bem conhecida. Essa canetinha tem a ponta chanfrada, eu vejo que ela tem a ponta um pouquinho diferente. Ela também é chamada de caneta hidrocor, né? Porque da hidrográfica, hidrocor. É a canetinha que a gente conhece. Então, são esses materiais que a gente vai usar hoje. Como tema da nossa aula, nós temos Pokémon, que surgiu de um jogo em 1996. O criador é o Satoshi
Tajiri. E alguns designers do jogo e dos personagens são o Ken Sugimori e o Shigeru Miyamoto. Pokémon tem algumas temporadas, gente, e o mangá e o anime, eles surgiram em 1997. Então, eu acredito que todo mundo conheça, já tenha ouvido falar ou visto Pokémon. O jogo vai fazer 25 anos, o ano que vem que surgiu. E como tema, vou escolher essas ilustrações da Jenny Illustrations. Vou escolher essa aqui. O Pikachu tá com uma flor na cabeça. A Pikachu tá com uma flor na cabeça. Então, vou precisar de lápis, borracha, apontador, caneta nanquim, canetas hidrográficas, aí vai a de ponta fina, marca-texto, permanente, a canetinha, que é a caneta hidrocor. Então, para fazer o Pikachu, eu faço 2 círculos, um para a cabeça e um para o corpo. Vou observando a imagem, vou fazendo os detalhes aos poucos, sempre fraquinho, e conforme o desenho vai ganhando vida, eu vou deixando um pouco mais forte esse traço. Então percebam que eu também não uso borracha, porque eu já controlo assim, essa força que eu coloco na mão. Então faço tudo a lápis e vou fazer a arte finalização com a caneta nanquim, a brush, que é a ponta de pincel. Importante falar aqui que não é apenas contornar o desenho, é arte finalizar. Então vocês vão ver que em alguns detalhes, por exemplo, no formato do rosto dela, eu passo mais de uma vez a caneta nanquim. Nas orelhas eu preencho, na cauda. Então não é somente contornar, é arte finalizar. Então às vezes você tem que passar mais de uma vez a caneta para dar um contorno, uma linha mais bonita para o desenho. Então preencho tudo que está em preto com o marca-texto rosa. Eu faço a flor, a parte da cauda dela. Com o marca-texto amarelo e laranja, eu faço o miolo da flor. A caneta permanente para quadro branco, eu faço a bochecha e a canetinha, as manchas da Pikachu. E a sombra eu faço com laranja fluorescente. Importante falar que quando eu usei o laranja fluorescente e o amarelo, se eu começo a passar muito a caneta na folha, ela começa a esfarelar. E a caneta amarela começa a sujar, ela começa a pegar a cor das outras. E para finalizar, a parte em branco fiz com uma caneta corretivo. Eu também fiz mais a sombra, refiz com o laranja fluorescente e às vezes o rosa ali na flor. Então aqui tenho como base os desenhos da Jenny Illustrations. Posso fazer qualquer um deles, posso fazer outros pokémons da Jenny. Se não quero fazer pokémons, posso fazer outros desenhos, tudo bem. O importante aqui é treinar a arte final com a caneta nanquim, com as canetas hidrográficas. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Qualquer dúvida me escrevam. Tchau.